embora, lindona, mulher maravilhosa de Deus, princesa linda. E aí? Mas eu quero saber, tem gente crendo e tem gente não crendo. E você? Você crê ou você não crê? Você ainda está esperando? Ou você crê que ele já chegou? Porque tem muita gente achando que não era ele, que ele ainda está por vir. Tem muita gente achando que não vai vir nunca. Mas se você, minha preciosa, quero saber de você. Não só eu, viu? Olha, vamos embora, capítulo 7 de João, a partir do verso 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, como reconhecem verdadeiramente as autoridades, este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Dizia-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo, estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Gente de Deus! Jesus dava um nó na cabeça dos judeus, na cabeça dos fariseus. Gente, a gente lê assim, é divertido, é interessante, porque eu fico imaginando aqueles homens querendo desvendar esse mistério. Jesus é lindo. E Jesus simplesmente dizia, ponto final. Mas e aí? Gente, vocês creem que ele é o Cristo, o Messias que estávamos esperando? Ou não, que ele ainda vai vir? Ou que ele não vai vir? Ou que ele nem veio, nem vai vir, nem tanto faz? Aqui, nessa passagem, é muito interessante, porque algumas pessoas viam Jesus e diziam: mas esse aí a gente sabe quem ele é, de onde ele veio, a gente sabe. Mas outros diziam: olha, ele é o Messias, ele é o Cristo, a quem nós estávamos esperando, porque ninguém veio até agora que fizesse o que ele faz, o que ele está fazendo. Será que o que vai vir, o que vocês estão esperando, vocês que não creem, vão fazer maiores sinais do que este? Os judeus, na verdade, os fariseus daquela época esperavam o Messias, o Jesus, aquele homem que iria chegar num cavalo com um exército, ia destronar
tudo que estava acontecendo, o reinado dos romanos, sabe? Acabar com o império, assim como eram feitos. Quando você lê a história e lê a Bíblia juntamente, você consegue entender como era a invasão, como era a conquista do território. E eles esperavam que Jesus viesse dessa forma. Só que ele não veio. Ele veio de uma forma totalmente diferente. Ele veio humilde, de um lugar tão pequenininho, tão desprezado. Ele veio o contrário do pensamento daqueles homens. Por isso que muitos não creram. Por isso que os judeus, muitos deles até hoje, não acreditam que Jesus foi apenas um profeta. Não, Jesus não. Ele era o Messias, o enviado que chegou ali naquela época e vive até hoje porque ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. E muitos ainda estão esperando esse aí, sabe? Então por isso que eles não criam e ficavam pensando, aqueles homens tão estudiosos, doutores da lei, sabia a Torá de ponta cabeça, mas não entendia as coisas que Jesus falava, porque eles queriam entender pelo seu intelecto e até mesmo porque tinha aquela resistência. Sim, porque ele faz e tal e aquilo outro. Mas, sim, não vai acontecer novamente. O único que fez os sinais e maravilhas foi Jesus, naquela época, que nenhum outro fez. Só ele, sim, vai vir um reinado aí que vai querer se assemelhar e vai enganar muitos. Mas o Jesus, o nosso Jesus, o verdadeiro que está aqui nessa palavra, ele veio. O Pai o enviou e eu creio que ele é o nosso Salvador. Mas e você? Você crê? Você crê que Jesus é o Salvador? Que é esse Messias tão esperado? Espero que sim. Se você ainda não entendeu, leia mais um pouquinho a palavra, peça discernimento ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar, vai clarear as suas ideias. Sim, o verdadeiro da Bíblia, está aqui o tempo todo conosco e nos ajudando a compreender suas palavras e seus desígnios. O Espírito Santo, nosso querido ajudador, sem ele não conseguimos. Cheiro no teu coração, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e creia. Creia no Jesus, o único e verdadeiro Senhor. Tchau!